1947, um grupo de servidores se reuniu para fundar o Clube dos Inapiários. Em junho de 1971, o clube passou a chamar-se Clube dos Previdenciários. Só em 1982, um grupo de servidores que já mobilizava a categoria e havia conseguido realizar uma primeira paralisação em pleno regime militar, começou a sentir a necessidade de ter uma entidade que organizasse as mobilizações. Esse grupo lançou, em 1983, uma chapa para a direção do Clube dos Previdenciários e foi eleito com mais de 90% dos votos válidos. Ainda em 1984, representantes de Santa Catarina e de outros 4 estados que participaram da greve fundam a Federação Nacional dos Servidores de Saúde, Previdência e Assistência Social, FENAPS. Em 1986, percebendo que o nome não correspondia mais à dimensão política da entidade, os servidores aprovam em assembleia a transformação do clube em associação, fundando a ACACEPS, Associação Catarinense dos Servidores da Previdência Social. Com o direito à sindicalização dos servidores públicos conquistado na Constituinte, a ACACEPS abre passagem para o Sindiprev de Santa Catarina, em 17 de outubro de 1988. Esse prédio tem uma história muito forte na luta da classe trabalhadora. O Ministério da Saúde, o ex-INAMPS, ele foi o que organizou a categoria e onde a categoria teve a maior força das lutas da classe trabalhadora. Aqui também nesse prédio hoje está já funcionando a Anvisa, que vem depois. A história da Anvisa vem depois com a divisão, com a criação do Ministério da Saúde, e o prédio ao lado é o prédio do INSS, é o prédio da Previdência. A divisão que o governo faz da categoria em constituir 2 ministérios, o da Previdência e o da Saúde, também faz com que a categoria se divida em algumas lutas, a da Saúde e a da Previdência. Nós estamos saindo do prédio do Ministério da Saúde para o prédio da Superintendência do INSS, o prédio da Administração Central. Apesar que todas as greves elas acontecem, os movimentos nas agências, mas aqui era o polo principal de organização dos trabalhadores. Foi um espaço de grandes concentrações, de grandes greves que nós ficamos. Ficamos nessas escadarias 101 dias, com chuva, sol, vento, frio, mas a categoria não arredava pé desses espaços aqui. Esse espaço foi, por muitas vezes, ocupado por nós. Nós perdemos companheiros que no momento de luta se foram. E aqui a gente teve momentos em que a gente fechou totalmente, um bloqueio total. E mesmo com a ordem judicial, a categoria se manteve nessas escadarias, na frente do prédio do Ministério da Saúde, da Anvisa, e não subiu. Então aqui também vai ser palco, vai ser espaço dos novos. Do nosso lado, reinará a solidariedade, por uma questão de resistência, de sobrevivência. Do nosso lado, não pode existir desânimo. Temos que viabilizar o inacreditável. Estamos descendo a rua Padre Miguelinho, é um calçadão que constitui aqui um espaço até arquitetônico de Florianópolis. E aqui a gente criou muitas marchas e vamos para frente da Catedral Metropolitana, que ali, além dos palcos da Novembrada e muitas lutas históricas de toda a classe trabalhadora, também foi um palco importante da luta dos servidores públicos. Nós tivemos um momento na nossa luta dos Sindiprévios em que a gente conseguiu fazer a unidade da classe trabalhadora. A gente organizou uma das maiores greves do Serviço Público Federal e essa catedral foi o espaço onde a gente concentrou todas essas categorias. E tivemos momentos históricos na frente da Catedral Metropolitana. A capoeira é uma cultura dos companheiros negros que é muito forte dentro da nossa categoria. Terei que lutar por um pouco de paz.
Nós temos uma relação diferente dos sindicatos de iniciativa privada. Os trabalhadores lá se aposentam e saem do seu sindicato, eles vão para os sindicatos aposentados. No serviço público, se mantém dentro da categoria. Isso também é uma luta lá atrás, de manter a paridade dos aposentados e mantê-los dentro da categoria. Ficamos muito tempo sem concursos públicos. 20 anos de uma categoria que foi envelhecendo sem entrar novos trabalhadores. E cada vez mais o aposentado teve uma importância na categoria, na luta. O Sindiprevs inova em algumas questões na organização de classe, né? E a criação do fundo de greve é a necessidade que outras lutas mostraram que na hora em que tu faz a greve é a hora que tu precisa mais da organização. Esses 25 anos, o Sindiprevs atuou em defesa da saúde pública e de qualidade, no fortalecimento do Sistema Único de Saúde e na perspectiva de um atendimento humanizado para a população. O SUS, ela nos desorganiza como classe trabalhadora, porque no mesmo local de trabalho tem trabalhadores estaduais, municipais e federais. Em abril de 1997, os trabalhadores da saúde e da Previdência participam das manifestações em Brasília contra a reforma administrativa, que extinguia 100 mil cargos e acabava com vários direitos dos servidores. Tiraram 36 direitos de dentro do regime jurídico único. Não é pouca coisa. Pode não concurso, desmonte total do Estado e 36 itens da nossa vida funcional foram tirados da reforma administrativa. E até sindical. Nós tínhamos 6 diretores liberados. Hoje nós temos 2. Isso tem uma importância muito grande na organização dos trabalhadores. Isso foi uma derrota. A reforma administrativa de Fernando Henrique foi a hora em que o país mais botou em prática o neoliberalismo. Então aí vem o governo Lula com uma expectativa muito forte de mudar essa relação, avança-se em algumas coisas, nessa área não se avança, o governo Lula mantém essa questão de filiação, nas negociações a gente tenta dizer ao governos Lula e Dilma que a classe trabalhadora ela precisa estar organizada e para isso ela precisa de dirigentes sindicais, não quebrou isso. Na questão salarial tem alguns avanços, mas na questão da reforma, isso a gente não ampliou. E teve a questão que o governo Lula, o primeiro ato dele foi a reforma da Previdência, que tira mais direitos nossos ainda. Do nosso lado, a esperança não será chamada de loucura. Uma derrota não significará o fim. Cada manhã terá a luz necessária. Do nosso lado, mesmo pisoteados, ignorados ou algemados, não poderemos nunca, jamais desistir.
futuro do Sindiprevs é fazer com que a categoria volte a lutar e buscar as suas reivindicações. Nós estamos comemorando os 25 anos do Sindiprevs. Tem que dar um próximo passo, que é renovar com pessoas que vieram para a categoria nesses 25 anos, principalmente os novos trabalhadores, tanto na Anvisa quanto no Ministério da Saúde e no INSS. Com isso, o sindicato, nesse ano agora, ele fez 4 cursos de formação. E nesses cursos de formação a gente vê pessoas capacitadas para o futuro do sindicato. O sindicato está organizado estruturalmente. Ele tem uma sede administrativa organizada, tem uma sede em Ponta das Canas, que é importante também para a categoria. A categoria também precisa se divertir, ela tem que ter o seu espaço de lazer, e é um espaço de lazer muito importante. Aquela área era uma área mais antiga do que o próprio sindicato, e tinha um galpão lá que ele tinha mais de 50 anos. Ele estava precisando passar por uma reforma. Nós ampliamos ele e transformamos, ele é todo novo. Nós temos um ano importante, apesar de ser um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, nós temos a eleição do Sindiprevs e temos o Congresso do Sindiprevs e, mais importante, também junto o Congresso da nossa federação, da FENASPES. Então, 2014 é um ano em que nós vamos ter muita atividade política e organizativa. São 25 anos de uma história muito forte. E as pessoas que conhecem a história do sindicato sabem que ela é muito forte. E essa é a responsabilidade de quem está vindo, manter esse sindicato forte na luta da classe trabalhadora. Desde 17 de outubro de 1988, a nossa categoria constrói os pilares democráticos dos dias que estão por chegar. Nossa história se confundirá com o horizonte, porque é a trajetória da realização do ser humano em seus instintos mais honestos e criativos. Somos trabalhadores servindo aos trabalhadores. Construímos para gerar amor, saúde e paz para nós e para nosso povo. Por isso, o futuro será melhor. Toda minha gente, pra um lugar diferente, e o vírus balançou o mar. Eu caio na boca.